Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso programa Histórias de Ouro. No episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre música. Para falar a verdade, a gente vai falar também sobre a oração. Afinal, como disse Santo Agostinho, quem canta, reza duas vezes. E aqui ao meu lado, nós temos duas figuras icônicas na nossa paróquia quando o assunto é música. A Renata e a Thalita. Pode se apresentar aqui. Boa noite, bom dia. A hora que você estiver assistindo isso daí, muito legal estar aqui com vocês, representando, né? Representando Nós somos ícones. 50 anos de música aqui nessa paróquia. Estamos ficando velha, não tem 50 anos não. Mas muito bom estar aqui com vocês. Vamos bater um papo bem legal aqui sobre música, sobre oração, muito legal. Oi, gente, alegria estar aqui atendendo a esse convite ilustre, né, para fazer parte dessa celebração do Jubileu de Ouro da nossa querida paróquia Nossa Senhora da Saúde. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E como eu já disse, o nosso tema é música, né? O tema mais exato, para você que está em casa, é a música eleva a oração, o canto eleva a oração, né? E aqui na nossa paróquia a gente acredita muito nisso, né? Que eu acredito que seja pelo menos top 3 das paróquias que mais tem músicos, né? Nós temos muitos músicos, graças a Deus, nós temos músicos com muita qualidade, com muita entrega, que passam não só o seu ministério como músico, né? Mas transmite também a sua vida, transmite um pouco da sua família, da sua entrega aqui para essa paróquia. Bom, então de costume, para a gente começar o nosso episódio de hoje, peço que você que está aí em casa, reúne já a família, reúne os amigos. Se você está assistindo isso sozinho, pega um lanchinho. Se você está assistindo com a família, prepara, não sei, o jantar, prepara um lanchinho, assiste todo mundo junto, porque hoje a gente vai falar muito sobre música e vai cantar também, como em todos os episódios, mas de maneira especial, essa música tão representativa para os músicos, para todos nós católicos aqui de Nossa Senhora da Saúde. Foi que eu nasci, Senhor, eu sei, pra te louvar, o novo canto entoarei. Pra te louvar, foi que eu nasci, Senhor, eu sei, pra te louvar, um novo canto entoarei.
após essa música, que representa tanto os músicos, como eu disse no início, a gente começa o nosso programa aqui, novamente, para você que chegou agora, a Thalita e a Renata, que são as nossas representantes de toda a música católica de Casimiro de Abreu. Nesses 50 anos, elas não só representam os músicos que já passaram por aqui, os músicos que estão, mas representa, de uma certa forma, os músicos antes da gente se tornar paróquia, né? Antes, quando era uma capelinha, quando aqui só tinha a missa uma vez por ano. Então, eu agradeço mais uma vez a presença delas aqui. E, voltando ao aspecto da música, a música, eu acho que ela é tão sensacional, essa música da Adriana, né? Que ela é muito simples. Ela tem alguns acordes, poucos acordes, mas ela é muito simples, né? Pra te louvar foi que eu nasci. Ela é uma música, ela tem um gingado próprio, né? Ela é divertida, mas ela tem uma simplicidade na letra, na sua composição, que transparece uma realidade muito verdadeira, né? O cristão, o católico, ele nasceu para louvar a Deus, né? E vocês sabem muito bem disso, sabem com suas vozes, sabem com suas famílias que essa é a verdadeira vocação do cristão, né? Então, eu já começo perguntando para vocês, quero saber algo muito importante, né? Como começou a relação de vocês com a música, a relação de vocês com a paróquia? Um pouco da história de vocês. Eu vou primeiro. Bom, eu sou nascida e criada, né, na Igreja Católica, na paróquia, mas eu vivi a minha vida inteira, né, na comunidade Professor Souza, São João Batista, e desde muito novinha já participava. Minha mãe era catequista e eu sempre estava na igreja, e foi surgindo, né, desde pequena eu já gostava de cantar, mas aí com meus 12 anos, 13 anos, eu comecei a aprender violão e a me interessar mais, né, a ajudar a igreja, tanto que com 14, 15 anos eu já assumia a missa sozinha, né, lá, as celebrações lá na capela, tocando, cantando, e consequentemente vindo para Casimiro para a reunião do grupo de jovens na época, né, e depois com 16, 17 anos, começou a se formar a banda Renascer, né, para a unidade diocesana de 1995, muitos aqui acho que nem eram nascidos, e formou-se, né, a banda Renascer, e eu fui convidada a fazer parte, e ali começou, né, a história, assim, no caso de nós duas, foi depois, né, Thalita foi depois, ela vai dizer, mas eu comecei em 95, e dali a gente começou a fazer apresentações nas comunidades. A gente chegava aí até fora da nossa comunidade, até fora de Casimiro de Abreu, cantava em encontros de jovens, nas missas, em tudo que tinha, né, música e evento, a gente estava junto ali. Então eu cresci nesse meio, né? Eu cresci gostando de música, e a gente ia em acampamento, na Canção Nova, e retiro de músicos, e conheci a renovação carismática, e fui crescendo, né, e me amadurecendo nesse meio. E foi através da música, né, da banda, da igreja, que eu conheci também meu esposo, Fabrício, nos casamos e tivemos aí os nossos filhos. E eu posso dizer que a minha vida dentro da igreja começou na música, né? Até hoje estamos aí na música. É a música que trouxe muito da vida, né? Só acrescentando algo ao que você disse, né, sobre o que é nato, né, do cristão. É próprio do cristão amar a Deus em primeiro lugar, né, adorá-lo, e o louvor é uma forma de expressar o amor, né? E eu também me identifiquei no louvor como uma forma de expressar o meu amor ao Senhor. Eu comecei, eu discerni muito cedo o meu chamado, né,
aos 11 anos de idade, logo após a minha primeira Eucaristia, o Espírito Santo já me mostrou que ele queria algo a mais de mim. E imediatamente após a minha primeira Eucaristia, eu me coloquei a serviço na igreja. Comecei servindo na catequese, né? Eu era auxiliar de catequese, né? E a catequese tinha o coral das crianças, e por sempre, desde muito pequenininha, gostar de cantar, e, é afinada, né? Então, vamos lá. Eu fui inserida ali naquele coral da catequese, e a minha família não é composta por músicos, assim, mas é todo mundo muito musical. Eu cresci ouvindo música, né? E sempre gostei de cantar. Por incrível que pareça, na minha infância, eu era mais tímida do que a minha irmã do meio, né? A Tamara. Hoje é o contrário, eu sou mais espalhafatosa e ela um pouco mais retraída. Mas na nossa infância era o contrário. Minha irmã gostava das apresentações de música, de dança na escola. Então, assim, a música estava no nosso meio, né? Na nossa casa. E aos meus 17 anos de idade, eu realmente recebi de Deus esse chamado mais particular, voltado para a música. Eu já servia, né, na música, além da catequese, né, no grupo jovem, assim que eu, mesmo não tendo idade, mas fui inserida no grupo jovem, e ali a gente sempre colaborando, contribuindo, né, no serviço à igreja e também com o dom, com o canto. E as responsabilidades, os chamados vão acontecendo, né? E no ano 2000, especificamente, eu recebi esse convite para ingressar, né, para somar na missão, né, da então Banda Renascer, naquela época. Eu já namorava Leandro, né, o meu esposo, e Leandro também membro, né, da banda, e entrei, né, com a intenção de somar, colaborar e fazer isso, elevar os corações, né, dos nossos irmãos através do louvor, da canção, da oração cantada. E ali eu entendi que o Senhor tinha, de fato, para mim, uma missão através da música. E não diferente da Renata, né? A partir da música, o Senhor foi solidificando, né, a minha vocação. A gente entende perfeitamente que, mesmo tendo sido chamados à música desde pequenas, hoje, né, como mulheres casadas, né, esposas, mães, nós sabemos que a nossa vocação maior, o nosso maior ministério é a nossa família. Porém, a música faz parte de nós, né? A música E foi trouxe, o caminho, né? Abriu o caminho, abriu as portas para que a nossa família fosse constituída, né? Ali dentro do ministério. Quantas famílias saíram dali, né? De dentro do nosso ministério. E isso é um legado que a gente deixa também, né, para a nossa comunidade. E é um legado muito bonito, né? É algo muito íntimo e próprio, mas é algo muito desejável, eu acredito, para os jovens que estão assistindo, para as pessoas que ainda não se encontraram na igreja, que estão procurando. E isso que eu comentava com o Nicolas, né? Quando ele entrou para a igreja, Deus deu muito mais do que ele esperou, né? Quando vocês assumiram esse legado, todo o seu ministério com a música, Deus deu muito mais do que seria esperado, né? Eu tenho certeza que não chegaria a imaginar como seria a vida 10, 20 anos depois, né? É muito engraçado a gente pensar isso, que hoje de manhã eu estava recordando um pouco disso, né? A dona Ercília comentando comigo sobre a paróquia, sobre como surgiu a paróquia, ela falando assim que o pessoal comentava que o padre José Maria era louco de construir uma igreja assim. É bonito a gente se entregar a essa loucura de Deus, né? Como São Paulo fala em suas cartas, a cruz é um sinal de loucura para quem não entende, né?
É a ousadia, né? É ousadia. A ousadia de fazer a vontade de Deus. É algo que, sinceramente, o mundo nunca vai entender. Quem está fora da igreja vai saber que somos felizes, vai ver a nossa alegria, mas definitivamente não vai conseguir compreender isso de fato. E eu fico muito feliz, né? Como eu já falei no início, de ter a presença de vocês aqui comigo, com toda a equipe que está ajudando a fazer esse programa, que é muito gratificante. Eu tenho 22 anos e cresci vendo vocês cantarem, vi o grupo Renascer, escutei muito sobre o grupo jovem que vocês passaram, sobre as músicas, né? Vocês compuseram, fizeram para essa paróquia, até a música de Nossa Senhora, né? Uma música tão especial, tão íntima e tão maravilhosa. E dando seguimento ao nosso programa, pergunta exatamente isso. Qual a importância que vocês veem hoje do grupo Renascer, né? Da banda Renascer para a vida de vocês? Porque tenho certeza que vocês foram para muitas aventuras graças à banda. Eu queria que vocês compartilhassem isso um pouco com a gente. Como eu falei no início, né? A música já estava presente, né? E a banda, eu tinha meus 16, 17 anos, me levou a muitos lugares, né? Me levou a muitas experiências, como eu disse, né? De vários retiros, vários encontros, e através da música eu fui crescendo também espiritualmente, me inspirando em tantos músicos por aí, pelo Brasil, né? Que a gente conhece e que tem essas músicas maravilhosas que tocam o nosso coração. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu lembro que eu conheci a Adriana Arides na banda Canção Nova, quando ela era novinha. Tem uma foto com ela, com Dunga. E são oportunidades que a música trouxe, né? Eu estava num encontro, num acampamento de músicos. Então, a gente vai se inspirando, né, nessas pessoas que usam a música para louvar a Deus, para levar Jesus às pessoas, né? E eu posso dizer que a banda Renascer, né, o grupo Renascer, faz parte da minha vida, porque ali eu constituí a minha família, né? Ali eu construí amizades, né? A Duda, que está aqui na produção, minha afilhada, né? De amigos que eu conheci na banda. Então, faz parte de mim, né? O grupo Renascer faz parte de mim. Não tem como tirar, né, da história. Mesmo assim, a vida vai nos levando, né, a outros caminhos, que a gente era mais novo, aí a gente casa, tem os nossos filhos, as prioridades vão mudando, né? Os caminhos vão não se desviando, mas vão se abrindo novos caminhos, né? Assim como quando a banda se desfez, como muitas outras que acontecem por aí, né? Brigou, separou. Não, o nosso foi muito, muito natural. Cada um foi seguindo o seu caminho, o seu rumo. Eu, grávida do terceiro filho, não teria como mais ter essa vida de banda, de sair, né? De show, de tudo. Então, Deus foi me levando mais para a família. Entrei na pastoral familiar. Hoje eu canto também pela pastoral familiar, ajudo nos encontros de casais. Né, a minha, vamos dizer assim, missão, né, meu carisma hoje é cantar na missa, é ajudar nos encontros, é ajudar no curso de noivos, né, mas assim, sempre com a música presente também. Sim. Não saiu a música não me largou, e nem eu larguei a música. Mas assim, a banda, o grupo, onde eu cresci espiritualmente, né, fisicamente, onde eu formei minha família, meu ciclo de amizade, né, tudo que eu sei, todos os lugares que eu já fui, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, de aprender. Sim. Então, isso ficou marcado para sempre no meu coração. Realmente, não tem como separar, né? É uma história de vida, né? Renata, desde o início, né, do ministério, desde 95 até... não sei exatamente o ano, né? Eu entrei no ano 2000, então foram 18 anos, até o ano de 2018 caminhando, e nós fomos muito agraciados pelo Senhor, né? No sentido de
receber de Deus aquela, como que se diz, testificação de que nós estávamos trilhando um caminho certo, né? Fomos premiados, né, Renata? Com o nosso segundo CD, o CD Maior Dom, com o troféu Louvemos o Senhor, no ano de 2012. E isso tudo foi um marco, porque, para as crianças que não sabem, não tinha internet assim acessível igual Exatamente, hoje. foi um marco, né, na história do nossa Mas se missão. procurar lá no YouTube, vocês vão ver, tá? Pode procurar Troféu Louvemos, que vai estar lá a gente dando entrevista. 2012, a gente vai estar lá. Foi muito legal. E a gente, nessa caminhada, a gente teve a oportunidade de estar na TV Século XXI algumas vezes, né? Desde quando a gente lançou o nosso primeiro CD profissional, que foi o Quero Renascer, no ano de 2007, 2008, mais ou menos, né? Surgiram esses convites também. Estivemos na TV Canção Nova de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, num programa, enfim. Trilhamos aí um longo caminho, né? E eu acho assim que, no meu coração, eu posso dizer que existe muito claro o querer de Deus em cada detalhe. Existem ministérios que são para o Brasil, que são para o mundo, né? Existem outros ministérios que são mais regionais, né? Então, eu creio firmemente que em cada lugar onde o Senhor nos levou, né, mesmo não tendo tido um conhecimento nível nacional, né, grandioso, digamos assim, mas em cada lugar que a gente chegou, a gente foi necessário ali, sabe? E isso fica inúmeras experiências. Como Renata falou, tivemos a graça de conviver e de estar, de conhecer com ícones da música católica, né, no Brasil. Fizemos aí uma caminhada com a Celina Borges durante um tempo, né, fazendo backing vocal para ela. Estivemos em lugares com ela, né, em eventos e shows. E isso trouxe uma maturidade até no que diz respeito à essência da missão, né? Então, tudo isso foi aprendizado, né? E quando, como Renata falou, né, o ministério se desfez, entre aspas, porque a gente continua junto aqui na nossa comunidade, né, onde tudo nasceu. A gente jamais vai deixar de ser comunidade. A gente jamais deixou de ser comunidade para alcançar o mundo, né? Foi realmente de forma natural, né? O Pablo, né, pai da Duda, que está aqui, descobriu a sua vocação na vida, dentro de uma comunidade, enfim, cada um foi seguindo, foi amadurecendo, né, na fé, no chamado, no carisma, né? E eu ainda permaneci trilhando aí esse caminho da música, né? Migrei a missão, né, Renascer, para levando o meu nome, Thalita Garcia. Deus me chamou a um ministério mais particular, né? Me enviou aí a uma missão mais particular, ao qual eu tenho sido fiel, até quando o Senhor quiser. Sim. Né? Eu falei que eu já estou querendo me aposentar, mas Deus ainda não me deu a minha carta de aposentadoria, não, para me liberar, né? E aí, então, de 2019 para cá, eu venho trazendo, né, dando continuidade, né, ao legado da banda Renascer, do grupo Renascer, com a missão Thalita Garcia ainda, né, trazendo a música, trazendo eventos, né, de espiritualidade e estando disponível para o Senhor, para onde ainda Ele quiser me levar. Sim. Né? E é uma vida, é uma história de uma vida. É uma história muito bonita, né? Como vocês contaram, é mais marcante de tudo, né? Que eu lembro que eu era pequeno, mas foi muito marcante isso, você comentou, de receber esse troféu, de receber essa graça. Eu lembro que vocês não estiveram só uma vez no Troféu Louvemos, vocês estiveram mais vezes por lá, não foi? No troféu... foi uma vez? Depois a gente voltou no programa. No programa, foi isso, então. Aí a gente cantou algumas músicas do CD que já tinha ganhado o prêmio. Isso, foi uma edição especial do programa Louvemos o Senhor, que levou ministérios que já tinham recebido o troféu, né? Então, nós estivemos lá mais algumas vezes. E isso eu acredito que seja ainda mais expressivo, porque hoje a gente tem a possibilidade de colocar um vídeo na internet e ele bombar,
milhões de pessoas assistindo e milhares de pessoas compartilharem, mas naquela época era um mundo totalmente diferente, né? A gente teve um salto de tecnologia, um salto de mundo muito grande, ainda mais de um ano para cá com essa pandemia, que mudou tudo, botou tudo de ponta cabeça. E eu acho que isso que mostra o quanto que o ministério de vocês, o quanto a banda, o quanto a nossa música aqui em Casimiro de Abreu é tão importante, né? Porque não foi reconhecido somente aqui pela região, mas foi reconhecido por grandes cantores, como vocês mesmo falaram, porque a gente pôde ter a oportunidade de não só levar esse troféu com vocês, mas de mostrar um pouco de Casimiro com vocês, né? Casimiro foi um pouco com vocês, Nossa Senhora da Saúde esteve com vocês. Isso é muito, muito gratificante, né? Essas histórias, né? Essas histórias de ouro, como diz o programa, porque é muito bonito relembrar esses momentos e celebrar esses momentos, né? São 50 anos dessa paróquia, 50 anos vivendo aqui, tantas famílias, com tantos ministérios que foram florescendo, que foram amadurecendo, foram ganhando dimensões tão bonitas no seio de uma família, né? No aconchego de uma família, ainda que possa para as pessoas parecer simples ser uma família, mas a família ela tem uma força muito grande, né? Se construir uma família, ter uma família como a família de vocês, uma família que não só está na igreja, mas que vive na igreja, né? Isso faz total diferença. Então, eu agradeço muito, muito, muito pela vida de vocês, agradeço muito pelo ministério, porque não é só uma honra, né, ter vocês aqui, é uma graça muito importante, que eu agradeço e peço a todo mundo que está aí do outro lado, que vai comentando, que vai compartilhando esse programa, esse episódio, para todas as pessoas, vai comentando nos comentários aí, vai falando a sua lembrança desses 50 anos, porque é muito importante ter você aqui conosco e relembrar esses momentos, né? Não só a Thalita e a Renata viveram esses momentos, muitas outras pessoas viveram momentos lindos e felizes aqui. Infelizmente, a gente não consegue abordar todos nesse programa, todos no projeto Histórias de Ouro, porque o projeto ia ter que ter 50 anos para abordar todas essas histórias, mas é muito gratificante ter você aqui, ter elas aqui comigo. Então, fica com a gente, compartilha, traz mais pessoas para assistir esse programa. Mas eu quero saber como que funciona, né, o âmbito familiar. Porque vocês falam com muita alegria da família, dos filhos, e, além de cantoras, são mães, né? Mães, grandes mães, que amam seus filhos, que amam seus esposos, que são exemplos por isso também. Então, como que funciona esse âmbito familiar? Como que isso funcionou nessa pandemia, né? Essa pandemia deu uma virada em tudo. Acredito que criança em casa sempre é difícil, né? Tinha hora que foi tenso o negócio, mas... Então, quero saber um pouco como foi viver esse 2020, 2021, né? Porque o cinquentenário é de 2021, mas o 2020 ficou marcado porque daqui a 20, 30 anos a gente vai lembrar como se fosse um ano só, né? Teoricamente a gente vai lembrar como se fosse um ano só porque vai ficar marcado porque foi algo muito intenso, né? Então eu quero saber como que foi viver todo esse ano de preparação para o cinquentenário, todo esse ano do cinquentenário. A pandemia veio assim, meio que jogou um balde de água fria em muitos planos e muitos sonhos de muita gente, né? Em muitos projetos, né? O mundo parou e, como você falou, em casa, em família, né? Segurar crianças em casa, né? Sem aula. Teve um período sem aula, a questão das aulas online. Gente, quem é mãe aqui, pai, que acompanhou a aula online de filhos, gente, que tensão. Que tensão. Falei, gente, aí a gente valorizou os professores, eu valorizei, bati palma para eles, porque com os meus já era uma loucura, você imagina com uma sala inteira, né? Então, assim, foi meio tenso. Eu acredito que o ano de 2020
foi assim muito tenso, porque era tudo muito novo, né? Essa questão de aula online, a questão da gente daquele, né, meio que não medo, porque eu confesso que eu não tive medo e não tenho medo. Eu, graças a Deus, não tive medo dessa pandemia, não peguei a Covid, me vacinei e tudo, mas não peguei. Então não tive esse pavor que muitas pessoas sentiram, né, e sentem. Mas, assim, tomamos todos os cuidados, né? A gente obedecia e tudo. Mas, assim, às vezes o ambiente familiar ficava meio tenso, né? Porque as crianças queriam sair, queriam brincar, queriam ir em parquinho, e estavam com saudade dos amigos da escola, e não podia conviver, não podia fazer nada. A gente prezou muito o momento familiar, a gente brincava junto, e televisão, assinei todos os negócios que você imaginar aí. Netflix, Disney, tudo para poder meio que entreter a criançada. Mas a gente também tinha os nossos momentos de brincadeira, né, de conversar, de brincar. Mas, assim, eu acredito que o que foi mais tenso foi a questão das aulas, né, porque eu acho que as crianças perderam um pouco, né, o foco em 2020. Mas aí, já no finalzinho de 2020, agora no começo de 2021, acho que as coisas se ajeitaram. Começaram né? a se ajeitar, Eu acho que né? a escola, parabéns ao Secosde, porque fez um ótimo trabalho nesse começo de ano agora, já deu uma ajustada na questão das aulas online, ficou mais tranquilo, a gente já se acostumou mais, a metodologia mudou um pouco. Então, foi tenso, mas a gente conseguiu superar. E espero que não volte mais esse isolamento e essas aulas online. E, em particular, falando do Secosde, eu sei que tem muita novidade chegando para 2022, principalmente para facilitar o trabalho dos pais, né? Eu não posso contar, mas eu já descobri esperamos. algumas coisas. Eu, enquanto mãe, professora, permaneci uma ótima cantora. Porque, gente, eu não tenho dom, né? Eu sempre soube que eu não tinha dom para ser professora, né? Então é assim, cada um, né, tem um ritmo de aprender. Então, assim, você tem que ter essa didática para ensinar. Tudo bem que é nato, né, da mulher, né, da mãe, essa coisa do ensinar, porque a gente está ensinando o tempo todo os nossos filhos, né? Desde quando eles nascem. Mas, olha, ensinar português, matemática, tia Eu Pamela. tive que reaprender algumas Gente, coisas eu falei, eu tô para ensinar. exatamente. Então, enfim. Mas tudo é um aprendizado, né, gente, que a gente tira. Realmente foi desafiador. Mas eu posso dizer, dentro da minha casa, que Deus, assim como em tudo que Ele faz, Ele não erra jamais, né? A gente passou por uma situação bastante delicada. Exatamente um mês antes do decreto da pandemia, o meu esposo ficou desempregado. E em momento nenhum a gente se desesperou, porque a gente sabe em quem a gente colocou a nossa confiança e a nossa esperança, né? E exatamente a situação do desemprego do Leandro durante alguns meses foi extremamente propícia, foi de Deus para que ele pudesse estar em casa com as crianças nesse início de pandemia, nesse período em que tudo mudou, né? Aula online, nossa, e eu não estava em casa, né? Eu não me afastei do meu trabalho, eu não trabalhei via remoto, não tenho como, continuei trabalhando presencialmente, mas Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou que o Leandro estivesse em casa para poder dar esse suporte às crianças nesse período de pandemia. Eu acredito que, assim, as perdas, né, que toda a sociedade, mas principalmente as crianças tiveram nesse período, talvez sejam irreparáveis, né? O meu pequeno, o Daniel, estava na pré-alfabetização no ano passado. Então, aquela preparação que ele precisava para entrar no primeiro ano na alfabetização, ele perdeu. Então, a gente não sabe, né, futuramente, se a gente vai conseguir recuperar essa perda, esse dano, mas tudo está nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que, como pessoas, como cristãos e como família, nós crescemos muito nesse período, né? Como Renata falou, tivemos muitos momentos em família, né? Eu até criei um Instagram de casa,
né? Eu ressuscitei a minha casa nesse período da pandemia, né? Eu passei por uma depressão e durante muito tempo eu negligenciei a minha casa, porque eu não conseguia enxergar aquilo que estava feio, aquilo que estava mal cuidado, né? E já nesse período da pandemia, já finalizando o tratamento que eu já vinha fazendo, e muito dentro de casa, né, se abriu os meus olhos para olhar para a minha casa diferente e propiciar a minha família, né, a nossa casa, o melhor lugar para nós estarmos, né? E isso deu muito certo. E esses momentos familiares, eu penso, vocês comentaram sobre a dificuldade até das crianças, porque ficar parado em frente a uma tela para assistir a aula é difícil, mas eu tenho certeza que fica marcado na lembrança delas todos esses momentos em casa, né, em família, esses momentos de carinho, de afeto. Eu acredito que com certeza assistiram filmes, cantaram, brincaram, porque a infância ela é um momento muito belo que uma família vive, né? A infância de uma criança é um momento muito especial que a família como um todo vive, né? Quando uma criança está dentro de uma família, eu sei disso agora particularmente, é muito diferente. Ela traz um tom mais, pode parecer até meio estranho, mas jovial, né? Não só por ela ser criança, mas por mostrar a inocência dela, mostrar, aprender as coisas, ainda que seja difícil ensinar em alguns pontos. Porque um ambiente familiar bem estruturado, a criança se sente segura, né? Sim. Eu digo pelo Bento, meu pequenininho, ele gosta muito de ficar em casa, gosta muito de ficar com a gente, assim. Não é aquela criança que quer sempre estar longe ou assim, querendo sair. Ele gosta do ambiente familiar. Ele ficou praticamente 1 ano dentro de casa, sem escola. Sim. Então, se apegou muito se a isso, apegou, né? E gosta daquele ambiente, né? Isso, para nós pais, é muito gratificante, né? Porque quando a criança quer ficar dentro de casa, quer ficar perto da gente, é sinal de que tá bom ali, que o ambiente está bom, né? Tá um ambiente aconchegante, porque para a criança não querer sair correndo, brincando, é bem complicado. A gente vai dar essa rápida pausa, porque a gente vai cantar essa música que retrata, que fala muito o que a Thalita e a Renata contaram para a gente. Só o Senhor estando no centro da nossa vida, estando no centro dos nossos planos, no centro de tudo aquilo que a gente planeja, que as coisas começam a andar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria.
manda outra vez. E o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. E após essa canção belíssima do Frei Gilson, convido você, nesse momento, a fazer uma reflexão de que se o Senhor realmente é o Senhor da sua vida, se você realmente está deixando de ser o centro dos seus planos, o centro dos seus sonhos, e se Ele quiser mudar os seus planos, você continuará deixando Ele ser o seu centro? Porque é muito conveniente a gente deixar Deus ser Deus, enquanto os nossos planos estão coerentes com o dele. É muito simples, é muito fácil a gente pensar assim. Mas quando os planos de Deus são contrários aos nossos, é esse o momento que nós devemos dizer que Ele é o centro da nossa vida. E como já de costume, vocês sabem que essa parte do programa a gente reserva para falar sobre o nosso material extra. Todo episódio a gente tem um santo, um beato, e no dia de hoje a gente fala sobre a serva de Deus, Tiara Corbella Petrillo. Essa mulher que morreu jovem, morreu vítima de câncer com apenas 28 anos. No episódio de hoje, você vai receber um material especial sobre a vida dela. Um material exclusivo que nós, aqui do projeto Histórias de Ouro, preparamos para você. Então, você vai poder adquirir ele através do link que vai estar nos comentários, que vai estar também na descrição do vídeo. É gratuito, você e sua família podem conhecer um pouco mais sobre essa pessoa extraordinária que era a Tiara, né? E a Tiara, ela tem uma história muito bonita. Eu comentava aqui com a Thalita, com a Renata, sobre isso, porque ela tem não só uma vocação como mãe, como elas, mas também tem uma vocação de se entregar. É muito fácil ser mãe, vamos dizer assim, entre aspas. É muito fácil você dar à luz, entenda, a gente sabe todo o trabalho de parto, mas é muito fácil você receber uma vida em seu ventre. O difícil é você deixar que essa vida que você esperou se vá pela vontade de Deus, né? A serva de Deus, Tiara, que está em processo de beatificação, ela deixou 2 filhos, né? Ela perdeu 2 filhos, e isso mexeu muito com ela e com seu esposo. Algo muito profundo, algo muito forte, e que eu tenho certeza que muitas pessoas até negariam a Deus, né? É muito difícil você perder 2 filhos, uma jovem, ela e o esposo. Ela faleceu em 2012, então nem 10 anos tem do falecimento dela. Então é muito difícil entregar esse propósito para Deus, né? Entregar esse querer. Perder pessoas que a gente ama já é difícil, né? Imagina perder uma criança que se almeja por tanto tempo. Vocês que são mães sabem muito bem disso, né? Como é viver, cuidar, amar das crianças, você chegar de noite, fazer um carinho, fazer uma oração, né? É surreal, né? Vamos dizer assim. Essa experiência que ela passou, ela perdeu os 2 filhos depois de nascerem, né? Sim. Eu já passei pela experiência de perder 2 filhos com aborto retido, né? Eu tive a Laura, a Helena. Depois da Helena, em 2015, eu engravidei e perdi. Em 2016, engravidei do Bento, ele nasceu em 2017. E em 2019, eu também engravidei e perdi. Então, assim, quando a gente está naquele processo, né, de você sabe da gravidez e você espera, você já tem
planos assim na sua cabeça, você já visualiza, você já pensa em nomes, você já, meu Deus, como vai ser minha vida agora? E tudo. Aí quando você perde, a sensação é um vazio imenso. Sim. É uma sensação de impotência, né? Mas em nenhum momento de esbravejar, de reclamar. Seja feita a sua vontade, Senhor. Foi um anjinho que eu acolhi, né? Que eu me abri para ter, mas Deus levou. Então, tá no coração de Deus esses anjos. Eu até batizei de Rafael e Teresa. Dizem que é bom dar o nome para os anjinhos que a gente perde, né? Então, é Rafael e Teresa que estão lá intercedendo por nós. Então, imagino a dor, né, da Sheara de perder, e mesmo sabendo que os filhos nasceriam, né, defeituosos, né? Que ela foi, os médicos indicaram um aborto, né? Que um era anencéfalo. Sim. E o outro nasceria sem as pernas, não é isso? Mas mesmo assim, ela levou até o fim a gestação, teve os filhos que viveram poucas horas, né? Acho que teve um que viveu meia hora. Sim. Então, isso é ser mãe, mesmo não ter convivido, mas gerou, está ali. Eu fiquei grávida por 7 semanas dos dois, né? Mas estava ali, é meu, eu tinha uma vida. Imagina ela que viu a barriga crescer, viu nascer, mesmo com aqueles problemas, né? É filho de Deus e Deus levou. Então, eu posso imaginar um pouco a dor dela com relação a isso. Pode falar. É interessante analisar por um outro lado, né? O lado da confiança. Quando você tem certeza que você está devolvendo para o Senhor aquele ser, né, que Ele te concebeu, né? Te deu a graça de gerar, como foi no caso dela. Ela gerou os 2 filhos, né, até o nascimento. E assim como a Renata passou por essa experiência, inúmeras mulheres passam por essa experiência também, né, do aborto espontâneo, de não conseguir levar à frente a gestação, e não sabem administrar no seu coração, né, essa dor, esse luto, porque existe sim o luto. Mas eu tenho plena convicção de que em tudo existe propósito de Deus, né? Nenhuma vida é permitida, né, ser gerada sem um propósito. E até com um aborto, ainda assim, com poucas semanas de gestação, existe propósito. Propósito do exercício da fé, do exercício da confiança, do exercício da dependência total do Senhor, né? O Senhor aproveita, digamos assim, dessas situações para nos lembrar que nós não temos o controle, né? Como a canção, né, que acabou de ser tocada, né? Quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa vida, da nossa história, da nossa família, nós entendemos que é Ele quem tem o controle, é a Ele que nós devemos dar o controle, né? Eu não passei pela experiência de perda de nenhum filho, mas eu tenho minha história de milagre, né, que aqui na comunidade acredito que todos conheçam, com a gestação do Davi, que foi um milagre de fato materializado, né? Eu recebi o milagre, eu recebi o toque de Deus no meu ventre e 1 mês e 8 dias depois o meu positivo estava na minha mão após quase 5 anos de tentativa e tratamentos e cirurgia e não se fechava um diagnóstico, né? Com apenas 1 semana, né, da alegria do positivo, eu tive um sangramento em que eu passei pelo medo de perder, né, o meu filho tão esperado, tão desejado, tão sonhado. E assim foi até o 5º mês de gestação, inúmeras situações de possíveis perdas, né, e de repouso absoluto, gestação de risco. E depois que eu fiquei grávida do Daniel, meu 2º filho, o risco aumentou em nível hard, né? Foi a gestação que eu tive que realmente passar praticamente toda de repouso absoluto. E nesse ano que passou, né, em 2020, passei por uma experiência de devolver o meu útero ao Senhor, né? De me
deparar, digamos assim, com a incapacidade de gerar, né? Então, assim, quando o Senhor está no centro, Ele se encarrega de colocar todas as coisas no seu devido lugar, né? Foi um processo de luto também, Sim. né? A terra de milagre, né? Que eu tinha dentro de mim, né? O Senhor levou, e assim como Jó, né? Após orar, clamar, pedir a cura, pedir mais um milagre, eu entendi que, assim como Jó, eu deveria louvar e bendizer o Senhor naquela situação, né? Dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E assim a serva de Deus, Kiara, viveu também, né? Eu acho que ela doou a sua vida pela vida do seu filho, entendendo que aquele terceiro filho, o único que viria a um mundo saudável, era a herança que ela estava deixando aqui nesta terra, né? Então, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ela deu a sua vida pela vida do seu filho, né? E Deus a levou para a eternidade. E assim como a gente falava sobre legado, né? O Francesco, o filho vivo da Kiara, hoje com 10 anos de idade, é o legado que ela deixa, né, para a igreja, né, para nós, para essa juventude que será, né, a gente crê, uma santa dos nossos dias, da nossa geração, e que ela sirva de exemplo para nós, né, que a gente aprenda também com o seu modelo de fé e de total dependência do Senhor, a devolver a Deus tudo aquilo que é de Deus. Sim, sim. E é muito bonito você comentar isso, Thalita, porque você e a Renata comentaram, porque deixar, né, ter esse momento de perda, esse momento de luto, sempre é um momento muito difícil, um momento, sim, de você se desprender daquilo que você almejou, que foi uma terra de receber milagres, né? Sonho, Um né? sonho, uma terra fértil que foi semeada, que Deus deu tantos frutos. Interessante na carta, que vai estar no material extra que você pode ler, a carta da serva de Deus, Chiara, que ela manda para o seu filho Francesco, né? E ela põe assim no finalzinho assim, estou indo para o céu cuidar do David e da Maria. Você vai ficar na terra com o papai. E ela termina assim dizendo: eu vou estar sempre rezando por você, caso você esteja com o seu coração aberto. E ela fala: mamãe ama muito você. Esse sentimento, né, dessa criança que nunca teve a oportunidade de estar com a mãe, mas de saber, através dessa maneira tão singela de uma carta, o quanto a sua mãe o amou, é algo realmente sobrenatural de lindo, né? O amor, ele passa, né? A gente vê isso com a cruz. O amor passa a morte. Ela fala com plena confiança. Não tem sentido. Ela na carta ela diz: não tem sentido, meu filho, eu ir para o céu, cuidar dos seus irmãos, se você e o papai se perderem aqui. O sentido da família, o sentido de ter os filhos, de construir uma família, é que ela vá para o céu, né? É que ela entre toda para o céu, que ela esteja no céu, viver exatamente na morada do Pai, como Jesus nos prometeu. Ele foi à frente preparar um caminho, preparar uma morada. Se Ele foi para preparar um lugar para nós, quem nós iremos levar para nos encontrar com Ele, né? Então, mais uma vez eu digo para você, vai nos links que vai estar disponível aí pela produção. Você vai poder adquirir esse material extra, que eu tenho certeza que você vai se emocionar muito ao ler a carta da Tiara, vai se emocionar muito tendo esse contato. Você que talvez já teve uma perda, já teve que se despedir de alguém,
que você amava muito, né? A Chiara, ela tem uma frase que eu quero continuar com ela até o final do programa, que é assim: nós nascemos e jamais morremos, né? Esse sentimento de nós estarmos nesse mundo é o sentimento de que nós, mesmo saindo desse mundo, nós estaremos vivos, né? A Renata comentou aqui os 2 filhos da Tereza e do Rafael, né? Eles estão no céu, né? Eles estão no céu, assim como as duas crianças da Chiara, a Maria e o David. Essas crianças estão no céu. São 2 almas, né? São 2 Se foram almas. concebidas, eram 2 almas ali, eram pessoas, Sim. né? E nós que recebemos o dom de estar aqui, de viver nessa terra, seja por 20, 30, 40, 80, 100 anos, nós temos uma responsabilidade muito maior, né? Porque, como a própria a frase da Chiara diz, nós nascemos e jamais morremos. Nós somos eternos. Eternos para estar do lado do Pai, ou eternos para estar para sempre longe do seu amor. Ao longo de todos esses episódios, nós falamos diretamente e até indiretamente sobre a morte, né? A gente, vivendo esse tempo de pandemia, a gente sempre esteve um pouco mais perto da morte, né? A morte sempre está próxima a nós, mas a gente pôde sentir um pouco isso, né? Esse sentimento, ele não deve ser um sentimento, como o Padre Alexandre relatou para a gente, de desespero, porque a morte é uma realidade. Deve ser um momento que a gente deve se preparar, um momento que a gente deve se alegrar quando vir, que a gente deve verdadeiramente se preparar, estar em comunhão e preparar aqueles que estão ao nosso redor, né? Eu tenho certeza que a Thalita e a Renata, eles preparam seus filhos para que eles cresçam na fé, para que eles tenham uma vida verdadeiramente, ainda que crianças, uma vida de oração, né? Que é muito importante ensinar as crianças a rezar. Ainda que as crianças vejam muitas coisas na televisão, vejam desenhos e tudo mais, o que verdadeiramente importa é o que ensinamos para elas, né? São esses valores, são esse legado que hoje vocês deixam para suas crianças, para a sua família, para os seus esposos. Esse legado que antes era entregue somente para toda a comunidade através das suas vozes, hoje é entregado especialmente para as suas crianças, né? Que foram geradas em seus ventres, que foram esperadas, que foram guardadas. É muito importante a gente saber o que a gente está deixando para nossas crianças. Talvez você, aí nessa pandemia, não teve um tempo de parar, de rezar com seus filhos. Então, eu peço que nesse programa você tenha esse pensamento. Vou reservar pelo menos 1 hora, que seja no dia, ou se ficar corrido, 1 hora na semana, para sentar mesmo, desligar os celulares, conversar, rezar com as crianças, ensinar as crianças a rezar. A catequese é muito importante, mas em casa é a primeira catequese que a gente recebe, né? Dando seguimento ao nosso programa, eu quero falar sobre um tema muito especial, né? Eu vi que o pessoal da produção preparou algumas coisas aqui que eu nem esperava, é uma surpresa de verdade. Então, uma surpresa aqui, a gente falou de muitos momentos. Lá vem bomba. Ai, Eu não gente. esperava por isso, juro, que eu não estava sabendo, né? Foi o Nicolas que pegou pra gente. Que isso? Aqui tem alguns momentos muito especiais, né? Que a Thalita e a Renata viveram, que a gente vai ter a oportunidade, né? Se der, a gente vai colocar aí para vocês verem. Então, elas vão olhar agora um pouco da história que elas viveram aqui em Casimiro de Abreu. Ai, Renata. Gente, onde que eles conseguiram isso? Meu filho, Facebook, né? Duda, você foi lá em casa mexer no meu álbum, naquele álbum? Não. Depois vocês vão colocar para o pessoal ver? A gente vai tentar, a gente vai Ó, esse fazer aqui o é a gente possível. lá no Troféu Louvemos, com a Adriana Arides. Esse dia foi maravilhoso, né?
inesquecível, gente. Fotinha do CD, Maior Dom. CD Maior Dom, CD que foi premiado, né? Esse aqui foi Esse foi o CD que foi uma das premiado. fotos do CD. Essa daqui, meu Deus, 1900 antigamente. Quem são essas duas morenas aí? Morenas, estávamos morenas. E de cabelo enrolado, gente. Gente, quanta gente querida aqui. Pablo tinha cabelo. Marlúcia, a gente tinha a baterista mulher, gente, que fazia tanto sucesso. Onde a gente ia, o pessoal ficava doido com Marlúcia, né? Baterista mulher, assim, tocava muito, muita saudade dela. Onde vocês acharam essas fotos? Será que Deixa era eu ver aquelas outra aqui. que estavam lá naquele isopor? Ih, Nossa. lá na Rádio Canção Nova, quando a gente foi na Canção Nova, olha. Gente, não me perguntem. Eu realmente não sei. Eu estou falando aqui que eu estou tão surpreso igual a elas, porque eu não sei. Nós, magrelas. 20 quilos a menos. Nossa, Meu Deus. Mãe. Ai, que chique, com troféu. gente. Todo mundo em noite de gala, com vestido de festa, maquiadas. Nossa, lindo esse aqui. Ih, olha aqui. Padre Mateus. Aqui estava vestido de coroinha Mateus. Coroinha Mateus. Para quem não sabe, gente, Padre Duda, bebezinha. Você tinha 6 meses, Duda, nessa foto. Gente, que coisa linda. Padre Mateus, ele era o nosso percussionista. Já no tocou nosso bateria ministério, também com a gente. Revezava com Marlúcia Um excelente baterista, por sinal, né? Ai, adorei. Percussionista. Ai, gente, muito bom. Muito bom relembrar momentos De vez em felizes. quando, a gente ainda tem o nosso grupo da banda, né, no WhatsApp. De vez em quando a gente acha uns negócios assim e coloca lá. Solta umas pérolas assim. Pra todo Nossa, eu mundo. tinha cabelo. Meu Nossa, eu era Deus, quem é essa? Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado, Nicolas, obrigado. Então, no nosso cafofo, nosso antigo cafofo de ensaio. eu não sei como que ele foi lá. É um mural que eu não Marlúcia vi. tinha lá. Eu não sei se ele pegou antes, pegou agora? Você Pois vê que ele é ninja. Foi babate. Então a gente vai pegar essas fotos para tentar passar para o pessoal que está em casa, para eles verem Bota lá para melhor. o pessoal ver como é que a gente mudou. Não sei se é para melhor ou para pior, né? Para Mas... melhor, Pra gente. melhor, com sempre. certeza. Eu acho que foi para melhor, para melhor. Para melhor, porque a gente está Sempre. falando de tantas coisas que a Alguns música quilinhos deu. mais gordinhos, mas tá bom. O que importa é Mas ser o feliz. coração, ó. E esse momento tão divertido é exatamente isso que a gente quer passar para vocês. Essas histórias que, com certeza, vieram à mente da Thalita e da Renata, é de tocar o coração, né? Lembrar dos momentos, de como foi chegar, de como foi a ansiedade, de tudo. Esses momentos são especiais porque eles construíram Nossa Senhora da Saúde, né? Aqui, a nossa paróquia foi construída de pequenos momentos, de momentos de alegria, de momentos de sorriso, de momentos tristes. A nossa paróquia, ela foi construída com pessoas que viveram histórias muito valiosas para a gente, né? E a gente pede que voltem, agora que a gente tem a capacidade total das igrejas, voltem e reviva exatamente esse momento, recriem esses momentos aqui na nossa nova Nossa Senhora da Saúde, né? Com a reforma belíssima que o Padre Alexandre fez para a gente, com o apoio de toda a comunidade paroquial. Continuando o nosso programa, essa pergunta é muito interessante, eu quero que vocês respondam com sinceridade, né? Bastante sinceridade. Com a pandemia a gente perdeu muito tempo fora das celebrações, né? A gente perdeu 4, 5 meses, se eu não me engano, sem celebrações, e as celebrações que tiveram, elas foram bem limitadas, principalmente no ano passado, né? Eu quero saber, nessa transição de pandemia e tudo mais, até o agora, né, como eu já disse, 100%, o que falta? Vocês sentem que falta para a nossa paróquia hoje, que tinha antigamente e que a gente precisa reavivar? É uma pergunta difícil. Difícil, né? É aquele tipo de pergunta que você tem que pensar, né? Mas é para não deixar vocês no vácuo aí esperando. O que falta? Que a gente
dos movimentos, né? Dos eventos. Nossa, eu sinto muita falta da festa de agosto, de todo mundo ali no barracão, sentado, comendo, assistindo show, dançando com o pessoal que vinha de fora. A união, né, do pessoal ali onde a gente se encontrava, eu senti muita falta disso. Procissão de Nossa Senhora, procissão de Corpus Christi, mesmo a gente fazendo daquele jeito, né, o padre levando Jesus, né, sem a procissão em si. Foi um momento muito emocionante. Eu acho que o que faz falta, que se perguntar a todo mundo, eu acho que é isso daí, os movimentos, os retiros, os encontros, né? Agora, graças a Deus, as missas, né, cheias no bom sentido, né? Todo mundo sentadinho, mas com 100% de capacidade, da festa, né? De poder confraternizar todo mundo junto. Esse dia mesmo estava falando, ai gente, que saudade de estar no encontro, saudade de estar cantando, não precisa nem estar cantando, de estar no encontro, de participar, de ajudar, de fazer alguma coisa. Ver aquela correria, né? Aquela Falta correria, porque alguma encontro coisa. acaba, a gente está... Mas é uma satisfação, né? Nossa, é aquele cansaço assim, de dever cumprido. Eu senti muito falta disso, muito falta. Na verdade, a gente sente falta das pessoas, né? Sim. Né? Porque nós não fomos criados por Deus para ficarmos sozinhos, né? Para sermos solitários, mas para viver em comunidade, né? Sim. Então, de fato, assim, falta de ver alguns rostinhos, né? Na igreja, e vários horários de missa também acabou espaçando também esse encontro, né? De uma pessoa com outra, enfim. E sem sombra de dúvidas, né, gente? Os eventos, a nossa tradicional festa da padroeira, nossa, mesmo a gente tendo dado aí o nosso suor aí para propiciar as lives e tudo isso, né, que aconteceu e que foi assim maravilhosa a iniciativa de Padre Alexandre, né, proporcionar isso à comunidade, para tentar amenizar um pouco, né, essa falta que, sem dúvidas, né, ocupou aí o coração de todo mundo, esse buraco. Mas agora nós, né, eu não sei exatamente a data que vai passar, não sei se já vai ter passado o nosso congresso de famílias ou se vai ser antes. Vai começar, a primeira parte vai ser exatamente no dia 12. Se tudo der certo, o programa vai finalizar no dia 19, né? Não sei. Então, a gente já vai ter aí passado pela experiência, né, do nosso congresso para famílias, né, retomando aí os eventos na nossa paróquia. É muito importante essa vida em comunidade. Então, como Renata disse, né, os encontros, né, estar em união, né, estar servindo, apesar de todo o cansaço que essa doação traz, né, mas é um cansaço recompensador. Sim. Né? É maravilhoso ser comunidade. E relembrando todos esses momentos, queria saber, pode até parecer um pouco repetitivo, mas eu queria saber de um momento especial que ficou, sem esse momento, a vida de vocês seria diferente. Momento aqui na paróquia, especial, né? Dou esse tempo para pensar, porque tenho certeza que são tantos momentos que vêm à mente que é difícil escolher somente um, né? Mas aqui na nossa paróquia, vocês construíram as suas vidas, né? Com a música, conhecendo seus esposos, construindo a sua família. Então, pergunto, tem algum momento em especial assim que sobressai sobre todos os outros? Minha vida toda foi aqui, né? Então, é difícil dizer. Eu, sinceramente, pensando agora, eu não tenho aquele momento assim. Esse foi marcante. A minha vida está aqui, minha vida inteira passou por essa paróquia, né? Nascida e criada. Então, acho que a construção da minha vida aqui me marca até hoje. Esse dia eu estava falando com o Fabrício assim, falei, gente, eu olho para a gente assim, lembrando lá do comecinho, de quando a gente se conheceu, de como era viver, né, em banda, como é que era com os amigos, com um grupo jovem.
onde a gente começou e onde a gente chegou, né? Com a nossa família aí, com os nossos filhos. Hoje as nossas preocupações mudaram, né? Que hoje a gente faz tudo pelos filhos, pela família. Então é um salto assim muito, muito grande. E o que eu posso dizer é que a minha vida toda é marcada nessa paróquia, nesses 50 anos, né? Eu que tenho 43 anos, então a paróquia foi criada, eu tinha poucos anos, né? Então minha vida toda é aqui. Então é isso que eu tenho para dizer. É Não tem um impossível. momento, não tem como dizer. Assim como muitos padres, o padre Zé Dilson me marcou muito, que a minha juventude, meu começo de namoro com o Fabrício, meio conturbado, não vem ao caso aqui, mas ele me orientou muito, ele foi um padre que me orientou muito na minha juventude, nos meus 17, 18 anos, era o falecido padre Zé Dilson. Então, me marcou muito a presença dele aqui, ele foi o pároco assim, ele olhava para a gente assim, de cima e embaixo, deixa eu ver se sua roupa está decente, vamos ver como é que você está, vamos ver. Olhava para a gente e já dizia, vem cá, Renato, preciso conversar com você. Ele olhava e já sabia que a gente tinha problema. Então, Vamos sentar no banquinho. Tinha o famoso banquinho do padre Zé Dilson. Ele olhava, né, Fernando? Fernando está aqui, do som, está aqui falando. É verdade. Ele olhava para a gente, Renata, vamos lá para dentro, quero conversar com você. Aí todo mundo já zoava, já vai para o banquinho, já vai levar bronca. Mas não, porque ele percebia no nosso semblante se a gente estava bem, se a gente não estava. Aí lá, meu filho, naquele banquinho a gente desabafava, chorava. Então, conforme eu fui falando, eu fui lembrando. O padre Zé Dilson foi assim, me marcou muito, né, na minha juventude, no meu marco, assim, no meu começo da minha vida com o Fabrício, ele foi assim essencial, o padre Zé Dilson eterno. E mesmo ficando pouco tempo, né, aqui na paróquia, ele foi inesquecível, né? Ficou. Eu não Fez lembro grandes quanto obras tempo, aqui na se paróquia. foi 3 ou 4 anos que ele ficou. Se eu não me engano, ele ficou 4 anos aqui. Eu acho que ele veio, posso estar errado, né? Mas eu acho que ele veio em 95 ou 94 para cá. E foi embora em foi essa 98. Foi essa fase mesmo, é verdade. Foi essa fase. O seu testemunho mostra exatamente isso, né? Não é o tempo da nossa vida, é a intensidade com a qual a gente vive, a qualidade da nossa vida, né? Como Renata disse, é muito difícil, né? É uma vida inteira, né, sendo vivida dentro da comunidade, sendo construída dentro da comunidade. Mas eu me recordo assim muito de que em 1995, né, eu criança, né? Eu sou de 83, eu tenho 38 hoje. Em 1995, eu recém-completado os meus 12 anos de vida, nós sediamos a primeira unidade diocesana, né, que aconteceu no antigo Parque de Exposições, e foi algo que me marcou. Eu nunca tinha vivenciado isso, né? Um evento tão grande, nível diocesano, e foi um marco, e me fez desejar, digamos assim, ainda mais estar a serviço dessa igreja, né? Estar a serviço do nosso Deus, de ver. Foi um dia inteiro, né, de louvor, de pregações e testemunho. Eu nunca tinha assistido, né, presenciado um testemunho na minha vida ainda, né, 12 anos de idade. Então, estar diante da realidade daquilo que Deus pode fazer, aquilo me deslumbrou, né, e testificou, digamos assim, a minha decisão por servir a esse Deus. E sem dúvida, gente, um marco na nossa vida é o nosso casamento, né? Sim. O dia do meu casamento nessa igreja, né, toda cheia de flores, do jeito que eu sonhei, quando eu entrei e vivendo tudo aquilo que eu sonhei. Eu casei muito nova, né? Mas eu e Leandro tivemos 6 anos de namoro, começamos tudo muito novinho, né? Eu principalmente, casei prestes a completar meus 20 anos de idade. Foi realmente um sonho, um dia de princesa, né? Sim. E hoje, né, com 18 anos de casadas, eu só tenho a louvar ao Senhor por Ele ter nos sustentado até aqui,
né? E que ele continue sendo o centro e que os nossos filhos, né, e netos, enfim, possam prorrogar aí esse legado que nós temos buscado deixar para essa comunidade. Quem sabe daqui a 50 anos, né, os nossos filhos e netos estão fazendo parte desse legado, né, dessas homenagens, enfim. É muito gratificante. Uma curiosidade, ela falou de casamento, eu lembrei do meu casamento, foi o último casamento antes da grande reforma da igreja. Porque vocês não se lembram, né? Mas antigamente era o piso totalmente diferente. Não tinha granito, esse piso era outra coisa, o altar era outro. No meio era anjinhos aquele ali, Não sei piso se vocês vermelho, lembram de né? fotos antigas, tinha um desenho. Você também casou? Fernando também casou com a igreja antiga. Foi Eu tudo também. naquele ano, né? Eu acho que foi no final daquele ano que começou. Tinha um desenho ali da Santíssima Trindade, aí depois mudou tudo. Quer dizer, mais uma história aí dos 50 anos, né? Aí me marcou, que foi um dos últimos casamentos antes da reforma da igreja, que tinha o piso ainda original, se eu não me engano. Tô ficando velha. A passarela vermelha, né? Era aquele piso vermelho. Isso, um piso vermelho, não Pra precisava cá nem era de tapete, né? estampadinho. Isso. E o altar era aquelas manchas brancas, Não assim. eram esses bancos, eram outros mármore. bancos. Era mármore. Era mármore, Branco com Branco. preto, né? Assim, misturado. Isso mesmo. Isso aí. E com essas memórias, com essas lembranças tão deliciosas, né, de recordar, de viver, né? Eu aqui representando tantas outras pessoas que queriam ter essa conversa com vocês, eu faço um pedido muito sincero. A gente está celebrando aqui os 50 anos da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, 50 anos de vida, de vidas vividas aqui, de histórias construídas aqui, 50 anos realmente de ouro, 50 anos valiosos aqui. E eu quero que vocês mandem uma mensagem para os próximos anos, os próximos 20, 30, 50 anos, se Deus quiser, chegaremos lá, para as pessoas que irão assistir esse programa, talvez no ano que vem, talvez daqui a 5 anos, para recordar do quão importante os músicos são para essa paróquia, do quão importante as famílias são importantes, do quão importante é estar em comunidade aqui em Nossa Senhora da Saúde. Bem, muitas pessoas costumam dizer, quem nunca ouviu, né? Eu não preciso estar na igreja para estar na presença de Deus. Eu rezo em casa, sozinho, né? Ainda usa a Bíblia como argumento, né? Que Jesus disse, quando você tiver que rezar, entra no teu quarto, fecha tua porta e faça a sua oração. Isso é oração pessoal, né? Mas Jesus nos manda viver em comunidade. É preciso viver em comunidade. Nós precisamos estar em comunidade, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Como os padres sempre falam, não é o suportar de aguentar o humor do outro, né? Suportar de ser suporte, de carregar, de estar junto. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para não se acomodarem, né? E essa pandemia aconteceu muito isso, muita acomodação. Claro, muito medo do novo, muito medo da doença, muito medo do futuro, né? Muitas perdas, quantas, né, como Eudes falou, quantas pessoas morreram, quantas pessoas que nós conhecemos se foram por essa doença, né? Isso jamais será esquecido. Mas nós não podemos perder a esperança e a confiança em Deus. E nada melhor do que estar em comunidade, entre pessoas que estão buscando a mesma coisa. Porque o nosso objetivo nessa terra tem que ser além, como a Chiara falou, né? Que a gente não morre, a gente é eterno. Nós nascemos para sermos eternos. Nós não passamos por essa vida e acabou, morreu, acabou. Nós temos uma meta que é o céu. Então não se acomodem, vivam em comunidade, suportem uns aos outros, né? Somos diferentes, somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, né? Oremos uns pelos outros, que o nosso objetivo maior seja Jesus, servir a Ele, né? E passando por essas adversidades, que Jesus mesmo nos disse, né? Pegue a sua cruz e me siga,
E eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Não existe vida sem cruz. Não existe vitória sem cruz. Então, a minha mensagem para vocês é isso. Voltem para casa, voltem para a igreja, né? Estejam dispostos a servir. Seja qual for o seu dom que você sabe fazer, coloque-se a serviço do Senhor, porque Ele espera por você. E pegando esse gancho de Renata, né, sobre colocar-se a serviço, assim como nós tivemos essa experiência de discernir muito cedo o nosso chamado, né, o desejo de estar na igreja, de servir ao nosso Senhor, eu quero falar para os jovens. Nós temos visto poucos jovens na igreja. E viver tudo que nós tivemos a graça de viver na nossa época de grupo jovem, com tanta intensidade. Foi especial, né? Foi especial. Então, os jovens precisam se decidir por Cristo. E o dia é hoje, o tempo é hoje. O amanhã não nos pertence. Não existe um futuro com Cristo se desde a nossa tenra idade a gente já não enxerga o Senhor como a nossa decisão final, né? E fora dele não há salvação. Quando eu costumo pregar para mulheres, eu digo sempre que a salvação é individual, porém nós mulheres temos a nobre e árdua missão de ser ponte de salvação para os nossos. Então quero dizer para você, mãe, que ainda tem seus filhos pequenos, criem seus filhos para o céu. A gente ouve dizer, o filho a gente cria para o mundo. Não, cristão não cria seu filho para o mundo. Cristão cria seu filho para o céu. Se nós, enquanto nós formos ainda, né, a principal referência das crianças, não mostrarmos o caminho do Senhor para as nossas crianças, qual será o futuro da nossa nação? Qual será o futuro da nossa sociedade? Os nossos filhos de hoje são o futuro da nossa nação amanhã. Então, famílias, mães, jovens, sejamos decididamente confiantes na nossa escolha por Cristo. E é com esse sentimento de esperança, esse sentimento de confiança, esse sentimento de estar aqui na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, de viver esses momentos tão maravilhosos que somente a comunidade, de estar em comunidade é possível. Eu encerro esse programa agradecendo a você, agradecendo a Thalita e a Renata que estiveram conosco, que transmitiram um pouco da sua história, das suas histórias, um pouco das suas vidas, um pouco das suas famílias aqui, não só para mim e para todas as pessoas que estão ao redor, mas para você que está em casa. Agradeço por nos acompanhar. Fique conosco para os próximos episódios do programa Histórias de Ouro. Uma boa noite e vamos encerrar o programa com a Thalita e com a Renata cantando para a gente. Ó minha Virgem Maria, te peço hoje que me ajude, tu que és medianeira, Senhora da saúde, atendei-me em minha dor, tu que és misericórdia e bondade, peça a Jesus com amor pela minha enfermidade. Nossa Senhora, minha mãe, mãe de todos nós teus filhos te pedimos, escutai a nossa voz. Nossa Senhora da Saúde,
nós teus filhos te pedimos, escutai a nossa voz. Saúde dos enfermos, causa de nossa alegria. Não nos cansamos, ó Mãe, de te amar noite e dia. Dá-me a saúde do corpo, para que eu possa cumprir com amor tudo que me pede, Jesus, meu Salvador. Nossa Senhora, minha mãe, mãe de todos nós teus filhos te pedimos, escutai a nossa voz. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós teus filhos te pedimos.